onde contamos a história de quem conta histórias. Livros e autores. Um programa da Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um programa Livros e Autores na Rádio Transforma e na revista Em Comunidade. Peço-lhes que partilhem, que subscrevam o canal, coloquem gosto e ouçam até ao fim. Hoje temos o prazer de ter connosco uma grande senhora da cultura brasileira, Rosa Freire de Aguiar, que teve o enorme privilégio de ser esposa de um homem que marcou o Brasil, pelo menos intelectualmente marcou o Brasil. Devia tê-lo marcado também na vida política, na economia e na sociedade. Porém, infelizmente, não o conseguiu, mas o Brasil alguma coisa tem de bom ainda, nomeadamente na cultura, deve-o ao falecido marido de Rosa Freire de Aguiar, o grande, o reconhecidíssimo mundialmente, o respeitadíssimo por todos, Celso Furtado. E é a correspondência de Celso Furtado e os diários intermitentes de Celso Furtado que vamos apresentar hoje neste Livros e Autores com Rosa Freire de Aguiar. Bem-vinda à Rádio Transforma e à revista Em Comunidade, Rosa. Henrique, boa noite a todos que nos estão escutando e nos vendo. Muito obrigada, muito prazer falar com você. Então, temos aqui duas obras que devem ter levado um trabalho enorme à Rosa. A primeira delas, que foi publicada ainda antes do centenário do nascimento de Celso Furtado, é o conjunto dos diários de Celso Furtado. A segunda obra é uma recolha e escolha de cartas de Celso Furtado. É esta obra que também vos mostro. Começaremos por falar da primeira das obras, que são os Diários Intermitentes. Como é que surgiu esta ideia de publicação dos Diários Intermitentes, Rosa? Bem, Henrique, como você disse, é um projeto em torno do centenário de nascimento de Celso, que foi ano passado, 2000, né? 2020, desculpe. Eu trabalho para uma editora de São Paulo, trabalho para outras também, mas mais para uma, que é a Companhia das Letras, que é uma grande editora brasileira, e eu tinha combinado com eles fazer pelo menos uma publicação para comemorar, para celebrar o centenário do nascimento de Celso. E esses diários deveriam sair em 2020, não saíram por outros motivos, saíram um pouco antes, mas a minha ideia é que é o seguinte: Celso não era propriamente um diarista, quer dizer, ele não era daquele tipo de pessoa que chega em casa todo dia de noite e vai anotar o que de mais significativo lhe aconteceu durante o dia. Ele não era desse tipo, mas ele escrevia com uma certa regularidade em cadernos, tipicamente uma escrita de diário, de diarista, e eu conheci alguns desses diários. Eu tinha feito, já mexendo com os arquivos dele, eu tinha feito uma edição de um livro sobre os anos de formação de Celso, uma coleção que eu criei, chamada Arquivos Celso Furtado, e lá eu já tinha publicado uma parte pequena dos diários dele da guerra. Celso foi pracinha, como se diz no Brasil, ele foi convocado para ir para a guerra pela Força Expedicionária Brasileira, e lá na guerra ele era muito jovem, tinha seus 23, 24 anos, em 44, 45, por aí, quando ele já começou a escrever diários. Então, esses eu já conhecia quase todos e tinha publicado uns trechos.
Mas eu comecei a ver, mexendo com os arquivos dele, que havia vários outros cadernos que eu não conhecia. E aí foi a ideia de começar a ler esses cadernos todos e, evidentemente, tentar publicar. Agora, é sempre uma caixa de surpresas, né? Você não sabe onde vai te levar essa busca, essa pesquisa, porque o que eu já conhecia, o que era da guerra, mas havia vários outros cadernos. Então, enfim, eu me pus na cabeça que eu era uma grande pesquisadora, que eu não sou, mas, enfim, os arquivos do Celso eu conheço muito bem, e fui atrás dos cadernos e comecei a lê-los, enfim, fui indo mais, e no final eu descobri algo como quase 50 cadernos, em que ele, não todos repletos, cheios, pelo contrário, muitos dele abandonados com 10, 15, 20, 30 páginas só de escritas, e depois ele largava aquele caderno e comprava outro, ou ele esquecia em algum lugar, ou ele, quando estava já entre Rio e Brasil, entre Paris, ele deixava aqui, chegava no Brasil, ele comprava outro, nós viajávamos, ele comprava um terceiro. Então, não são cadernos cheios, quer dizer, mas no total dá quase uns 50 cadernos que eu achei. É uma correspondência que abrange um período bastante longo da vida de Celso Furtado, entre 1937, já aos 17 anos, e até 2002, pouco antes da morte dele. E representa uma, uma reflexão íntima. Os diários são sempre uma reflexão íntima sobre o próprio autor e sobre as pessoas com quem ele se relaciona, com o mundo com quem ele se relaciona. Nós temos aqui análises de várias pessoas com quem ele se relacionou e eu gostaria que falasse do diário em que ele se refere a algumas pessoas que mais marcantes foram na vida dele. Olha, Henrique, é o seguinte, quer dizer, eu acho que esses diários eles têm uma característica, aliás, várias, eu posso falar um pouco do que eu acho desses diários. A primeira é que, como o Celso não era propriamente, como eu falei, um diarista, eu pude, quer dizer, ele não tinha volumes e volumes. Eu aqui na França vejo, às vezes, vai uma livraria, né, começa a ver os escritores franceses, então tem assim os diários de Proust, então você tem páginas e páginas, você tem os diários do outro dia eu peguei uns que eu não lembro mais de quem era, também era o Flaubert. Flaubert tem 3 ou 4 volumes da Pleiade só com os diários e as correspondências de Flaubert. Celso não era isso, então deu para publicar bastante bem tudo mais ou menos que ele tinha escrito. Mas o que eu acho curioso nesses diários é que às vezes ele está como é que eu posso dizer, como ator, né? Ele é ator de certos momentos que ele teve na vida tensos, inclusive, que aparece muita tensão Sim, nesses ele diários. foi ministro por 2 vezes Ele foi ministro 2 vezes, né? Ele foi ministro 2 vezes, ele foi ministro do do planeamento. planejamento antes do golpe de 64, ele foi ministro de 62, 60, foi só o ano de 62, e depois ele foi ministro depois da redemocratização do Brasil, de 85, 6, por aí, a 88 foi ministro da Cultura. E os 2 momentos estão muito bem narrados, digamos assim, nesses diários. Ou seja, ele tomou muitas notas nesse momento, mais ainda, eu acho, sobre quando ele foi ministro do Planejamento, não só ministro do Planejamento, porque ele, de certa forma, acumulou com um outro cargo muito importante no Brasil, que tinha o status de ministro, embora não fosse chamado de ministro, que era o de superintendente da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. A Superintendência do Nordeste, a SUDENE, exatamente, foi idealizada e foi criada por Celso na época de Juscelino Kubitschek, e Celso foi o chefe da SUDENE, o diretor da SUDENE, que chamava superintendente, até o golpe de Estado. Quer dizer, ele foi superintendente na época de Juscelino, três presidentes da República, Juscelino Kubitschek, depois Jânio Quadros e depois João Goulart, esses 3 presidentes. Então, ali tem quase que uma espécie de até uma conversa dele próprio com ele próprio, entre ele no Ministério e ele fazendo os planos para a SUDENE, e um plano geral para o país, que o presidente Jango pediu a ele para fazer, que é o chamado Plano Trienal.
Foi um plano de governo por 3 anos que ele fez. O plano, infelizmente, a gente já estava relativamente perto do golpe de Estado, do que seria o golpe de Estado depois, e o presidente Jango não teve, João Goulart não teve condições políticas, digamos assim, de implantar o plano trienal, né? Mas Celso, nessa época toda, ele é um ator, né? Ele é um ator da política brasileira, ele é um ator do momento brasileiro, com muitas conexões internacionais, porque ele tinha trabalhado no exterior muitos anos, basicamente na América Latina, e também um pouco na Europa, mas ele é ali um ator, quer dizer, ele está agindo sobre a realidade, ele é um homem de ação. Também um homem de reflexão, porque ele, curiosamente, jamais deixou de ser, mesmo nessa época muito trabalhosa, de muito trabalho, de muita agitação nesses anos que ele foi ministro, antes do golpe de Estado, ele jamais deixou de ser um homem também de reflexão. Quer dizer, ele escreveu vários livros. Eu permito-me, eu lembro-me de um verso de Camões em que ele, falando sobre ele próprio, dizia que tinha o saber da experiência feito. Lembrando-me de Celso Furtado, eu penso que estes versos de Camões se podem aplicar quase ao contrário. Isto é, Celso Furtado tinha uma experiência feita de saber. Para ele, o saber até estava antes da ação. Ele, antes de agir, tinha de saber. Sem dúvida. Inclusive, a parte toda, quando ele foi, digamos, um homem de ação, quer dizer, de ação governamental, de ação política, de ação de intervenção na realidade do país, ele, de certa forma, ele levou à prática a teoria que ele já conhecia, digamos assim, que ele já tinha elaborado e praticado. Porque ele se formou rapidamente, para quem não conhece Celso, ele se formou em Direito, só depois de Direito é que ele foi fazer Economia. Já o doutorado dele é em Economia, ele se doutorou aqui pela Sorbonne, pela Universidade de Paris, e ele depois, já como economista, portanto, doutor em Economia, ele começa a trabalhar na CEPAL, que era uma agência das Nações Unidas para desenvolvimento, enfim, da América Latina. A Conferência Económica para a América Latina. Comissão Econômica para a América Latina. Hoje em dia tem o Caribe, né? Enfim, América Latina e Caribe. E então, ele vai morar no Chile, ele morou 10 anos na América Latina, e, enfim, em vários países da América Latina, da América do Sul, e ele ali começa ele e os jovens economistas da CEPAL, que eram todos muito jovens, sob o comando do Raul Prebisch, que era um grande economista argentino, que era mais velho do que eles começam a elaborar uma série de teorias econômicas que ficaram genericamente conhecidas como teorias do estruturalistas, né? Escola estruturalista. E, na verdade, quer dizer, ele vai trabalhando com a teoria, ele vai elaborando as teorias. Por exemplo, a teoria de Celso do desenvolvimento foi feita nesse momento. Ele talvez tenha passado ela para papel quando ele já estava no Brasil de volta, mas ela foi elaborada nesses anos da CEPAL. Quando ele vai para o Brasil em 59 para criar esse projeto de desenvolvimento do Nordeste, de certa forma ele passa da teoria à prática, né? Ele sabia a teoria, aí que é muito mais difícil, quase, ele tem que aplicar essa teoria na prática, no caso, na prática brasileira, especificamente no Nordeste, que era a região de longe mais pobre do Brasil e uma das mais pobres da América Latina, né? Então, ali ele era um homem, digamos, da teoria que ele passa para a prática, né? Mas ele nunca deixou de ser, mesmo na prática, mesmo como homem de ação, ele nunca deixou de ser uma pessoa de reflexão e escreveu alguns livros bastante teóricos, bastante elaborados e complicados nesses anos que ele esteve à frente desse projeto brasileiro de desenvolvimento do Nordeste, né? Ele sempre andou nos dois caminhos. Eu notei algo de extremamente interessante nele, que até é raro em muitos académicos, que é uma extrema humildade. Ele era extremamente rigoroso com ele próprio, extremamente honesto com ele próprio e também extremamente humilde. Aquilo que eu reparei é que quando lhe oferecem um cargo político em que ele podia desenvolver o seu pensamento,
Ele não aceita imediatamente, diz: eu, para desempenhar esse cargo com rigor, com honestidade, eu tenho de ir estudar um ano. É algo extremamente raro que isso aconteça em qualquer homem. Isso mostra a grandeza intelectual e moral de Celso, não é verdade? Lembra-se desse episódio? Claro, claro que lembro. Isso ele tinha 31 ou 32 anos e o Raul Prebles, que era o secretário-geral da CEPAL, o convida para dirigir uma divisão. A CEPAL tinha umas 3 ou 4 divisões, uma delas, que era a mais importante, era a divisão de desenvolvimento. E ele convida Celso, e Celso se acha muito, muito moço, ainda muito. Acho que não era nem questão de idade, porque Celso sempre teve, talvez porque ele tenha ido para o Rio de Janeiro muito jovem, feito a vida dele sozinho, longe da família, ele sempre se sentia muito mais velho. Ele mesmo dizia: eu me sinto muito mais velho do que eu sou. Tem uma foto dele que é muito significativa, uma foto dele, da família, no Nordeste, na casa dele, quando ele faz 18 anos. Ele tinha 18 anos nessa foto. Ele era eles eram 6 irmãos e irmãs. Ele era o homem mais velho, tinha uma moça acima dele, 2 anos mais velha, mas ele era o varão, digamos, o mais velho da tribo, né, dos filhos, e ele tinha 18 anos. Ele está com um terno escuro, a foto é preta e branca, mas dá a impressão que tem um terno azul marinho, preto, enfim, não sei. O pai está atrás, muito mais jovem, com uma roupa mais clara, mais jovial, e os irmãos, então, todos menores, enfim, as moças vestidas parecendo umas mocinhas. E Celso tinha uma frase que ele dizia, parece que a mãe dele também dizia, a mãe também está na foto, e está o pai e a mãe cercados de todos os filhos, e o Celso, assim, muito, muito cara fechada, tá com aquele terno escuro, e a mãe dele dizia: você parece o chefe da família, você parece o seu pai, você parece o pai do seu pai. E, de fato, ele parece mesmo uma cara muito séria, muito compenetrada. Você olha e diz: esse aí tem uns 30 e poucos anos já, não tinha, ele tinha 18 apenas. Então, ele sempre teve essa sensação de ser mais velho, digamos, do que a aparência dava. Mas, no caso dessa missão, para a qual o Prebisch o convidou, na verdade, eu tenho a impressão que ele estava sentindo uma espécie de ainda uma. Como é que eu posso dizer? Ele estava precisando de se aprofundar mais um pouco na teoria. Então, ele tinha feito já o doutorado e ele estava querendo estudar mais ainda, mais um pouco, estava muito difícil estudar e trabalhar na CEPAL. Ele queria, então, pegar um ano sabático, 2, acabou que foi 1 ano e meio, para fazer o que hoje no Brasil se chama de estudos de pós-doutoramento. Em Portugal não sei como é que chama, mas enfim, mas depois já os doutores que vão estudar novamente algum tema específico. E no caso de Celso, ele sentia muita falta disso. E ele, então, preferiu não assumir esse cargo de diretor, e achando que ele estava realmente ainda não estava preparado para ser diretor de desenvolvimento da Agência das Nações Unidas, da CEPAL. Né? Então, ele recusa, ele recua, digamos, no convite, ele não aceita o convite, mas explicando. Eu tenho a impressão que já ali ele já devia estar começando a conversar com o Raul Prebisch, já em vias de propor ao Prebisch dele se afastar um ano e pouco, para fazer mais esses estudos, que ele acabou fazendo. Não exatamente naquele ano, mas uns anos depois, ele se afastou em 57 e foi para Cambridge estudar com um grande economista keynesiano, que era o Nicholas Caldor. Então, ele, de fato, ele depois, ele, como se ele tivesse se sentido absolutamente capaz de pegar qualquer cargo, e de fato pegou. É quando ele vai para o Brasil e vai criar a Sudene, né? E depois ser Sim. ministro. Outra característica que nós apreendemos aqui nestas duas obras, quer na correspondência, quer nos diários, é o facto de Celso Furtado ser verdadeiramente um homem do Renascimento. E Pico de Mirândola dizia: nada do que é humano me é estranho. Eu penso que relativamente a Celso também nós podemos aplicar essa frase de Pico de Miranda. Nada do que era humano lhe era estranho. É absolutamente notável que ele foi Ministro da Cultura, não é verdade? Ele foi ministro da Cultura já, quer dizer, ele já tinha
como é que eu posso dizer? Ele já tinha sido ministro do Planejamento, houve o golpe de Estado em 64, ele tinha 43 anos, ele veio para o exílio, ficou 21 anos exilado, depois, ao final, foi professor da Sorbonne, assim, de várias universidades nesses 20 e poucos anos, fez carreira docente, e quando houve a redemocratização do Brasil, lá para 84, 5, por aí, ele então foi convidado para ser ministro da Cultura. Primeiro ele foi ainda embaixador. Nós fomos ainda com o governo civil, depois de 20 anos de governo militar. O governo civil deveria ser do Tancredo Neves, que foi eleito pelo colégio eleitoral, foi ainda uma eleição indireta, mas o Tancredo, praticamente no momento da posse, teve um problema de saúde, acabou morrendo, e foi o então vice-presidente, o Zé Sarney, que assumiu o governo e convidou Celso, primeiro, quer dizer, o Tancredo já tinha convidado, né, o convite vinha de Tancredo, para ele ser embaixador, junto a então, na época, era a Comunidade Econômica Europeia, hoje é a União Europeia, né? E depois, então, ele foi ser ministro da Cultura. Quer dizer, ele já chega, mas ele chega à cultura já com como é que eu posso dizer, uma reflexão muito grande sobre a cultura também. Ele chega à cultura em 86. 86 a 88 foram 3 anos no Ministério da Cultura. E quando ele chega lá na cultura, ele já tinha, pelo menos há uns 10 anos, ele já estava refletindo sobre a cultura e a partir, talvez, do desenvolvimento. Quer dizer, ele começou a estudar lá por meados dos anos 70, ele tem 3 ou 4 livros, tem um sobre tudo, muito específico, sobre a dimensão cultural do subdesenvolvimento e do desenvolvimento. Então, ele já começou a estudar esse aspecto cultural do desenvolvimento, da vida de uma nação, de uma sociedade, já há uns 10 anos antes. E foi aprofundando e desdobrando e multiplicando digamos, essa noção de cultura, a tal ponto que uns 2 ou 3 anos antes dele ser ministro, houve uma pessoa que talvez você conheça de nome, José Aparecido de Oliveira, que depois foi embaixador do Brasil. Foi embaixador em Portugal. Exatamente. José Aparecido, naquele momento, ele era secretário de Cultura de um estado brasileiro, Minas Gerais, que era o estado de Tancredo Neves. E ele fez uma reunião, como secretário de Cultura estadual, ele fez uma reunião de todos os secretários de Cultura dos 27 estados brasileiros. E ele pediu para Celso fazer uma espécie de o grande paper, digamos, a grande fala seria a grande conferência seria do Celso para a abertura. E Celso escreve um texto que eu considero uma joia, chamada Que Somos? O somos nós brasileiros, né? Em que ele faz uma espécie de um apanhado histórico da nossa formação cultural. Quer dizer, ele já tinha uma reflexão também, quando ele chegou ao Ministério, da formação cultural brasileira. Ele começou com a formação económica do Brasil, não é? Exato, quer dizer, ele tinha estudado, de certa forma, a formação econômica do Brasil, e depois, em 59, e, digamos, 10 anos depois, ele se dedica a estudar a formação cultural do Brasil. Então, esse artigo, essa conferência, enfim, que depois foi publicada e tal, ela realmente é isso, quer dizer, é um texto muito interessante, muito bonito, que perpassa história, economia, enfim, e outros aspectos, antropologia, ele vai longe. Sim, nós vemos aqui, inclusivamente, o interesse dele pelo cinema e o interesse dele pela arte, pela pintura particularmente. E há aqui algo de curioso, nós notamos que há aqui há correspondência, nomeadamente, com Ernesto Sábato. E eu sei que houve algo que demonstra o interesse dele e a paixão dele, de certo modo, pela cultura, que é momentâneo, pelo menos durante algum tempo, corte de relações com Ernesto Sábato por causa de um problema de cultura. Pode contar-nos esse episódio? É inacreditável, né? Enfim, coisa de juventude, né? Celso estava aqui fazendo a tese dele de doutoramento no pós-guerra, ele chegou aqui em 46, ficou até 48, e ele conhece o Ernesto Sábato, que era mais velho do que ele, se eu bem me lembro, o Sábato devia ser mais uns 15 anos mais velho do que Celso. E o Sábato era um físico, e estava aqui estudando, trabalhando, aliás,
no laboratório da filha da Marie Curie, que era o laboratório da Irene Curie. Exatamente. E o Sábato trabalhava lá como físico, Mas já um pouco desiludido com a física, e isso eu conto paralelo à história que eu vou contar, porque eu fiz uma longa entrevista com o Ernesto Sábado, muito longa. Nós passamos um dia inteiro juntos e conversamos. Eu fiz um longo trabalho de conversar com ele, foi uma entrevista imensa que eu estou pretendendo até editar uma hora dessas, e na qual ele conta que a decepção dele, o desencanto com a física, como, aliás, aconteceu com outros físicos, foi quando houve Hiroshima, quando houve a bomba nuclear. E ele diz realmente se a fissão nuclear que nós custamos tanto para descobrir é para dar nisso, é para dar numa bomba nuclear que mata pessoas, populações inteiras, então realmente eu não quero continuar na física. E era exatamente este momento em que ele estava, como é que eu posso dizer, decepcionado com a física, e o Sábado também era uma pessoa de imensa cultura, e ele começa a se voltar para a literatura. Ele vai começar, depois de 48, um ano depois da briga com o Celso, digamos assim, ele vai publicar o primeiro livro dele, um romance chamado El Túnel. Bem, mas enfim, um belo dia, eles estão em Paris, os dois, lá para 47, 8, por aí, não lembro a data, e eles vão jantar e se encontram num restaurante na Cupola, ali em Montparnasse. Brasserie grande e tal, e começa uma discussão, que na verdade eles brigaram, não era por questões pessoais, eles brigaram por causa de um artigo, não me lembro exatamente como era, mas era alguma coisa que dizia qual era a posição do Michelangelo, que um biógrafo tinha escrito sobre Michelangelo, e a relação Michelangelo e o Renascimento, e Sábato concordava com uma coisa e o Celso não concordava. Quer dizer, eles brigaram intelectualmente, porque é evidente que é uma briga intelectual, por causa de um biógrafo do Michelangelo que falava do Michelangelo e do Renascimento. Quer dizer, era uma coisa muito sofisticada. Até que ponto vai a profundidade cultural de Celso Furtado? Ao ponto de discutir um problema da biografia de Miguel Ângelo com Ernesto Sábato, que é um grande romancista, um dos grandes romancistas do século XX. Eu considero um dos grandes romancistas do século XX. Convém lembrar, né? Eles fizeram as pazes depois. Depois eles fizeram as pazes e temos aqui correspondência também, entre eles. Bonito. Mas alguns anos depois, Celso está em Buenos Aires um dia, lá para 61, 2, 3 por ali, ele como missão de Estado, ele era superintendente do Sudene e prestes a ser ministro do Planejamento. E provavelmente o Sábado continuou acompanhando um pouco o nome do Celso aqui e acolá, e o Celso também continuou acompanhando o nome do Sábado, que vai se tornando um grande romancista na Argentina, e um mais ou menos acompanhando o que o outro fazia, mas nunca mais se viram, né? E um belo dia, Celso vai a Buenos Aires e sai alguma coisa no jornal, a presença dele lá, e o Sábado, então, percebe e escreve uma carta para ele. É curioso, porque a primeira carta, eu publiquei todas elas nesse livro, sim. A primeira carta ele trata Celso de Usted, que é um tratamento, evidentemente, cerimonioso, né? E ele nunca mais tinha visto o Celso, isso era 60 e tantos, quer dizer, tinha 15, 17 anos desde que eles tinham tido a briga na Cupole. Então, ele chama Celso de Usted. E depois Celso responde, dizendo, e ele mostra um interesse muito grande de reatar um contato com o Celso, né? Celso responde, e já na carta seguinte já é tu para cá, tu para colar, bom, enfim. E essa história toda termina com duas situações muito bonitas. Uma foi a situação em que eu entrevistei o Sábado, foi um festival de cinema latino-americano que tinha anualmente em Biarritz, e eu fui a esse festival, o Sábado estava lá, porque o filho dele, cineasta chamado Mário Sábado, tinha feito um filme que concorria nesse festival, um filme sobre uma parte, um capítulo, que é uma espécie de uma novela dentro do romance, que ele fez chamado A Seita dos Cegos. E o filho, portanto, estava lá, e nós fomos, assim, aí eu fui e levei Celso comigo, perguntei se ele queria ir, ele foi, e nós ficamos uma semana, mais ou menos, em Biarritz, e para ele foi um prazer reencontrar o Sábado, e para o Sábado também foi um prazer. Nós viajamos, nós andamos muito pela cidade, a senhora do Sábado, a dona Matilde, eu me lembro que ela
que é uma senhora muito simpática, muito agradável, e ela me perguntava sobre as novelas brasileiras, as novelas de televisão. E eu não sabia, porque eu morava na França, eu não via novela nenhuma. Tinha uma que era sobre a escrava Isaura. Então não se sabia Sim, se a escrava passou aqui Isaura... muito em Eu conhecia Portugal de também. nome. Eu conhecia de nome, mas eu nunca tinha visto Passou, novela. foi, Eu foi, morava aqui. foi muito popular em Portugal a escrava Então, Isaura. exatamente. E ela via na Argentina. Quer dizer, ela viu também na Argentina essa novela. Me Mas, perguntava os detalhes, eu digo, Dona Matilde, eu não sei, eu não estou lá, eu não estou vendo os detalhes. Mas, mas enfim, foi uma amizade muito bonita e que Celso acabou propondo o nome do sábado para o Prêmio Nobel de Literatura, né? Mas ele não ganhou inteiramente ainda. merecido. Que era inteiramente merecido. Houve gente que Sem ganhou o dúvida. Nobel da Literatura e que não merecia, e Sábato não o ganhou e merecia muito. Mas eles tinham algo de muito importante em comum, que era as preocupações sociais, as preocupações com os homens, com a humanidade, com aqueles que mais sofriam. Isso era uma das características essenciais de Celso Furtado, que era também uma das características essenciais de Ernesto Sábato e que nós vemos aqui nas cartas que eles trocaram. Essa preocupação com os mais pobres. E tinham algo também de extremamente interessante em comum. É que não tinham preconceitos ideológicos. Tinham o seu pensamento estruturado, mas não eram homens preconceituosos, não eram homens, isso nota-se extremamente bem em Celso Furtado, praticamente, depois nos diários e na correspondência. E Celso Furtado não era um homem que tivesse ideias pré-concebidas, que tivesse um esquema ideológico, que fosse, por exemplo, marxista e raciocinasse a partir dos quadros mentais do marxismo, com o materialismo e a dialética. Ele tinha o seu próprio pensamento, muito ligado precisamente a Raul Prebisch, muito ligado, nomeadamente na economia e na questão do desenvolvimento, que era a principal preocupação dele. Desenvolver o Brasil e tornar o Brasil um país minimamente justo e decente. E essa preocupação vê-se aqui. E vemos na correspondência também com Prebisch. A Rosa, curiosamente, na correspondência com Prebisch, as últimas cartas são as cartas trocadas com Prebisch. Isso, enfim, Isto foi um são os últimos, acaso. os últimos são os primeiros, é assim, Rosa. Isso foi um acaso, porque, passando agora para o volume das cartas, eu escolhi fazer em ordem alfabética. Quer dizer, os interlocutores que eu selecionei na hora da edição, você sabe como é isso? Tem vários critérios. Eu poderia ter feito por, digamos, pela primeira carta que eles tinham trocado, podia ter feito por ano, né, de cartas, mas eu fiz por ordem alfabética, e aí o Raul Prebisch com R, porque a gente faz a ordem alfabética no Brasil a partir do prenome, do nome de batismo, não do sobrenome. Então, o Raul Prebisch foi o último, né, digamos assim. Mas curiosamente, você tem razão, eu acho que para mim, é dos pontos altos desse livro, dessas correspondências Intelectualmente registradas. era a grande referência também de Celso Furtado, não é verdade? É verdade, e eu acho que a correspondência deles é muito bonita, porque ela traduz uma espécie de uma admiração mútua. Evidente que eles devem ter tido problemas de atritos, eu não tenho a menor dúvida. Tem gente que diz, porque na CEPAL teve briga. Isso é natural, quer dizer, o Celso vai para São Paulo, ele tem 28 para 29 anos, os outros jovens economistas, havia um grande, depois, enfim, havia alguns exilados, quer dizer, havia um cubano que estava exilado do governo de Fulgêncio Batista, foi antes da Revolução de Castro, e quando veio a Revolução, ele volta para Cuba. Havia um outro, que era o Maiobre, que era um venezuelano, que também estava exilado, porque a Venezuela, naqueles anos 50, tinha um ditador chamado Pérez Jiménez, e ele também depois voltou, foi inclusive ministro da Fazenda da Venezuela. Quer dizer, havia jovens economistas da Argentina, da Colômbia, enfim, do Chile, havia muitos, sobretudo vários do Chile, todos muito moços, na faixa de 30 anos, 28, 29, 30, 31, 32.
O Prebisch era uma pessoa mais velha do que eles, chega e, evidentemente, era o patrão de todos eles, né? Era o secretário-geral. E claro que deve ter havido atritos, não há a menor dúvida. Quer dizer, de certa forma, o pessoal mais jovem querendo fazer, trabalhar em certas direções que nem sempre o Prebisch, que era a pessoa mais como é que eu posso dizer, mais entendida de como funcionava uma agência das Nações Unidas, era um homem de muita experiência, já tinha criado e dirigido o Banco Central na Argentina, já tinha trabalhado em outras organizações das Nações Unidas, então ele realmente era a pessoa de maior visão, uma visão mais ampla. Mas é claro que houve choques, mas o que eu acho bonito nessa correspondência é que ela demonstra, por 40, 50 anos em que eles se corresponderam, uma espécie de uma admiração mútua, que é muito bonito isso. Sim. Quer dizer, no fundo, são dois intelectuais. É muito bonito Celso, aqui. talvez... Eu li Celso Furtado a dizer de Raul Prebisch é um novo Goethe. Ele era parecido, inclusive, fisicamente. Eu não conheci o Prebisch, mas tem muita foto do Prebisch lá em casa. E ele era realmente, fisicamente, ele era parecido com Goethe, sim, ele era parecido. E tinha aquela coisa, uma espécie do homem universal, né? Da ideia do homem universal, do intelectual. Então, o Celso, quando o Prebisch morre, se eu bem me lembro, em 86, Celso pedem a ele para fazer um depoimento, né, sobre o Prebisch, e ele escreve um pequeno texto em que ele compara o Prebisch a Goethe, inclusive dizendo que era essa coisa do homem universal e que, inclusive, fisicamente eles se pareciam, né? De fato, tem esse ponto assim que é curioso, né? Mas eles tiveram uma amizade muito serena depois e eu acho muito bonito. Quer dizer, e tinha um pensamento económico muito próximo também. Claro, a ideia de Prebisch de centro-periferia era algo que também Celso Furtado desenvolveu, não é verdade? Claro, e sempre, quer dizer, e um admirando, tem uma outra carta que é bonita do Prebisch, que ele diz assim, o que estava previsto aconteceu. O que estava previsto para acontecer, aconteceu. Você agora vai ser um homem de Estado. É quando o Celso é nomeado ministro do Planejamento, em 62. E Prebisch escreve para ele dizendo não dá mais para você. Como quem diz, se você fugiu lá atrás da diretoria da divisão do desenvolvimento, você se achava muito jovem, muito despreparado, agora não dá mais para você fugir. Agora você vai ser ministro de Estado, do planejamento, exatamente, vai cuidar do desenvolvimento, e ele diz uma frase, uma carta muito bonita, em que ele diz o que estava previsto para acontecer, aconteceu. E agora você vai ser realmente um homem de Estado, um ministro, enfim. É muito bonita a correspondência deles, eu acho, muito assim... Sim, muito bonita, e eu ressalto a correspondência de Prebisch, ou com Prebisch, porque é realmente muito bonita, de uma grande admiração e de um grande afeto entre os dois. Nota-se perfeitamente o enorme afeto que unia Celso Furtado a Prebisch, até um afeto intelectual. Penso que talvez ele até entendesse que intelectualmente devia algo a Prebisch, nomeadamente na formulação da sua teoria económica relativamente ao desenvolvimento e subdesenvolvimento do Brasil, em que Celso considerava que, ao contrário de outros pensadores, nomeadamente Gunnar Myrdal, que escreveu uma obra notável intitulada O Drama da Ásia, ele considerava que o subdesenvolvimento pode não ser uma etapa do desenvolvimento. E isso era esse um tema central do pensamento de Celso. Exato, é isso mesmo. Ele dizia realmente que essa foi, digamos, a contribuição dele. Houve uma entrevista dele, mais ou menos no final da vida, uns 5, 6 anos antes dele morrer, em que é uma entrevista grande, com 3 ou 4 entrevistadores, saiu em várias páginas para uma revista acadêmica de São Paulo, em que ele dizia realmente, se eu pudesse fazer, digamos, singularizar uma contribuição minha para a economia, né, economia política, sempre para ele a economia era sempre política, seria a teoria do subdesenvolvimento. Curiosamente,
ele não dizia teoria do desenvolvimento, ele dizia teoria do subdesenvolvimento. Porque ele achava que o que estava precisando de uma teoria era o subdesenvolvimento. O desenvolvimento já havia várias vertentes, digamos. O subdesenvolvimento é que estava precisando de uma teoria. E foi a isso que ele dedicou, digamos, o esforço teórico dele, né? Foi tendo em vista o sempre, subdesenvolvimento. tendo em vista sempre o Brasil. Sim, claro. O Brasil sempre claro. O centro da atenção, o centro dos interesses, isto é uma paixão de Celso Furtado. Era uma paixão mesmo. Você vai lembrar que nos diários, assim que ele começa, o primeiro que eu ponho, um dos primeiros, é quando ele, em 1937, ele tem 16 para 17 anos, ele está fazendo o que no Brasil se chamava pré-jurídico, que era o último ano do colégio médio, antes de você fazer faculdade, que no caso dele foi faculdade de Direito, né? Então, havia um ano que era um ano um pouco preparatório para entrar na universidade, e o ano final do ensino médio, que se chamava pré-jurídico. E Celso estava fazendo esse pré-jurídico em Recife, porque na cidade onde ele morava, que era João Pessoa, não tinha, lá só tinha até o final do liceu, não tinha mais nada de educação, de colégio na época. Ele vai para o Recife para fazer esse pré-jurídico, e lá, um belo dia, ele está andando por ali, tirava férias às vezes, eu passava uns 4, 5 dias na casa, que não era longe, Recife, João Pessoa, tem uns 100 e poucos quilômetros, só que os distanciam, e ele, então, ele escreve num diário, que eu tenho esse caderno lá em casa, em que ele diz, estou tomando agora uma decisão, hoje estou tomando uma decisão importante, eu vou escrever uma história da civilização brasileira. E tudo com maiúscula, história com maiúscula, civilização com maiúscula, brasileira com maiúscula, para realçar bem o que ele queria fazer, qual era o projeto. Isso ele tinha 17 para 18 anos. E ele, então, explica que não vai ser uma história baseada em feitos de guerra, nem em datas, que é uma coisa global. Evidentemente, isso é claro que tem o grão de petulância da juventude, né? da adolescência. Ou de ambição. Ou de ambição, ou de sonho. Exato, mas tem exatamente, sonho. Mas tem também o sonho, quer dizer, o sonho que você imagina que você vai. Mas, quer dizer, é muito significativa essa confissão dele ao diário. Primeiro que é um dos primeiros diários dele, e ele já pensando, quer dizer, um menino de 17, 18 anos, não tinha nem começado a faculdade ainda, ele já pensando em escrever alguma coisa que, eu quero dizer, o que para mim é importante nisso é o Brasil, quer dizer, é a palavra brasileiro, sim, é a civilização brasileira. Quer dizer, ele teve, desde muito moço, desde muito jovem, ele teve essa noção de que era o Brasil que a gente precisava entender, era o Brasil que precisava ser explicado. Então, para isso, ele começa a dedicar, e eu acho que, francamente, cá entre nós, eu acho que ele dedicou o melhor do pensamento dele, o melhor do esforço teórico, do esforço, eu já nem digo em termos de ocupar cargo público, não é isso, a pensar o Brasil. Agora, depois é claro que esse leque vai alargando, né? Porque ele trabalha muitos anos na América Latina, então, evidentemente, o Brasil é visto dentro de um conjunto maior, que é a América do Sul, a América Latina, e depois disso ele vai para a Europa, ele vem para cá, e aí é tudo um conjunto, quer dizer, no fundo está tudo mais ou menos articulado. Uma visão muito ampla, uma visão muito ampla do mundo que lhe permitiu ver melhor o Brasil também e compreender melhor o Brasil. Sem dúvida, é isso mesmo. Quer dizer, ele parte, de certa forma, do Nordeste, do particular, e vai alargando, né? Ele vai alargando esse leque, digamos, que ele quer estudar. Mas é curioso que parta isso de uma anotação que ele tomou numa praia. Ele estava numa praia, passando 3 ou 4 dias de um feriado ou algo assim na praia, e ali no Nordeste, e é dali que ele tem a ideia de que ele quer estudar, ou ele quer escrever sobre, né? É muito pretensioso, aí ao lado da pretensão da juventude, ele estava, enfim, final de adolescência, 17, 18 anos, era um jovem, então ele quer estudar o Brasil, e isso, ele pensa isso no Nordeste, que Nordeste e Minas Gerais são, digamos, os polos mais antigos do Brasil, né?
Quer dizer, a nossa Sim. civilização, digamos assim, você sabe isso melhor do que eu, começou em grande parte pelo Nordeste e depois por Minas Gerais, né? O primeiro ciclo, por exemplo, econômico que o Brasil tem, que Celso É estuda isso um pouco no livro, do é o ciclo açúcar. do açúcar, que é todo do Nordeste, né? Se passa todo no Nordeste, no século XVI, XVII e tal. Então, é curioso que isso parta de uma anotação feita numa praia do Nordeste, né? Tem todo um lado aí, enfim, que talvez um psicanalista possa explicar melhor, enfim, é um pouco isso. Talvez a Rosa diz que é um certo exagero das suas capacidades, mas eu penso que naquele tempo, com 17 anos, 1937, se calhar era uma grande paixão patriótica. Não sei se a palavra é patriótica, e eu digo apenas por uma questão, quer dizer, enfim, que convém não esquecer. Em 36, o Brasil estava vivendo, digamos, sob a égide de Getúlio Vargas desde 30, desde a Revolução de 30. E a gente esquece que a gente, evidentemente, sobretudo eu me refiro muito ao governo militar depois do golpe de 64, mas a gente se esquece que lá atrás, na época que Celso era jovem, 17, 18, 19 anos, o Brasil estava sob um regime de caráter fascista, digamos, que foi depois vem o Estado Novo, que só o nome já era bastante significativo, a partir de 37. Quer dizer, não, eu não sei se ali havia quer dizer, se algo podia ser chamado, no caso de Celso, de patriotismo. Eu acho que não era isso. Era uma noção de que, além desse patriotismo, havia uma terra onde ele nasceu, na qual ele fincou raízes, na qual as raízes dele cresceram, que precisava ser estudado. Quer dizer, agora, o patriotismo é porque vocês em Portugal tiveram o mesmo problema que nós. Qualquer país que Sim, tem um também regime. tivemos o nosso Estado Novo, Então, exatamente, era exatamente. Quer dizer, você é antes do quase como dar Brasil. uma espécie de. Dá quase que uma reação à palavra patriotismo, né? Você fica meio aflito que isso seja mal interpretado, que você esteja, de certa forma, fazendo, como se diz no Brasil, de brincadeira, uma patriotada, né? Então, eu não sei se a palavra é patriotismo, mas de fato é um amor ao Brasil, isso não tem a menor dúvida. Era um amor ao Brasil. Eu, na correspondência, vejo a correspondência é dividida, nomeadamente, entre a correspondência com os brasileiros, e eu vejo aqui uma correspondência é sempre uma. Uma manifestação não só de intimidade, mas também de relacionamento com o outro, não é? É a intimidade que se transmite para o outro. E aquilo que eu vejo aqui é a intimidade dele, nomeadamente. Começa-se, a correspondência começa com as cartas de Mar da Nóbrega e António Calado. Curiosamente, eu percebi que houve apenas um objetivo alfabético da escolha das cartas, mas curiosamente as cartas de Ademar Nóbrega e António Calado, particularmente António Calado, são cartas extremamente afetuosas também. Os afetos brasileiros, penso que estão muito com Ademar Nóbrega e António Calado. Temos correspondência com Fernando Henrique Cardoso, com quem ele trabalhou durante muito tempo, mas os afetos foram realmente, os maiores afetos foram para Ademar Nóbrega e António Calado, não é verdade? O Ademar Nóbrega é um caso um pouco especial, porque eles eram colegas de início de liceu, de ginasial, como se chamava no Brasil. Quer dizer, eles se conheceram um com o outro. Tinha uma diferença de idade pequena entre os dois, eu acho. Celso, digamos, com 11 anos e o Ademar com 13, digamos assim, né? Na Paraíba. Os dois eram paraibanos. Jovenzinhos, quer dizer. Então, a Paraíba, João Pessoa, era uma cidade muito pequena naquela época, que os jovens de 13, 12, 14 anos não sabiam muito o que fazer de noite, então iam. É uma cidade muito bonita, a parte antiga o velho centro de uma pessoa é muito bonito, tem um jardim, tem uma lagoa muito bonita.
E eles iam, tem a praça, evidentemente, tem algumas praças, e era um pouco, digamos, um programa, como é que eu posso dizer, um pouco de cidade interiorana, em que os jovens de 12, 13, 14 anos iam se reunir na praça e conversavam e tal, e achavam que iam refazer o mundo, né? Reinventar a roda, refazer o mundo, e trocava ideias sobre livros e tal. E o Adhemar, particularmente, se interessava muito por música, e Celso também, e eles foram alunos, ambos, de um músico da Paraíba, que era um pianista e conhecia muito teoria musical, que era o Gazi de Sá. Então, os dois tinham contato não só na escola, como também na casa do professor de música. Então, eles ficaram muito amigos. E Adhemar, realmente, num dado momento, Celso vai para o Rio aos 18, 19 anos, uns 2 anos depois, Adhemar vai também. Quer dizer, eles foram se acompanhando para e passo, e, na verdade, criou uma amizade muito grande entre eles, né? E é uma coisa muito curiosa, porque depois eles se uniram muito realmente pela música. O Celso vai para o Rio ainda muito interessado em música, ia a todos os concertos, a atividade musical, a pauta, o calendário, o programa musical do Rio de Janeiro nessa época era gigantesco, até porque eu estou falando aí de 39, estou falando dos primeiros anos da guerra, né? 39 até 40, a guerra inteira, a Segunda Guerra inteira. E era um momento em que vários músicos, inclusive vários de origem judia, tinham saído da Europa, conseguido escapar, digamos, do nazismo na Europa, e Músicos e viviam. escritores. Eu estou a pensar em Stefan Zweig, não é? Exato, e tinha também os músicos, tinha Arthur Rubinstein, tinha vários, o Zenker, tinha vários músicos da Europa Central que tinham conseguido escapar e que viviam fazendo concertos pela América Latina. Então havia dois lugares em que eles paravam absolutamente sempre, era o Rio de Janeiro e Buenos Aires, e onde havia grandes teatros municipais. Então, você vê a programação. Eu vi uma época, quando eu estava mexendo nesses arquivos de Celso, a programação musical do Rio de Janeiro era impressionante. Hoje é mais, quer dizer, hoje é diferente, mas eu digo, mas muitos anos ficou sem ter uma programação com tantas estrelas, digamos, internacionais, que ele saiu em turnê, né? Saiu em turnê pela América de navio, né? E Celso, muito interessado sempre também no Rio de Janeiro, estava nesse momento. Quem vivia lá, evidentemente, era o Villa-Lobos, o Heitor Villa-Lobos, o grande músico. E Celso acompanhava muito, e para o jornal, para a revista, para onde Celso começou a trabalhar, ele fez muita crítica musical. Então, o Adhemar ficou ainda mais ligado a ele, e o Adhemar acabou ajudando muito o Villa-Lobos e fez a carreira de músico a vida inteira, quer dizer, de músico, quer dizer, digamos, organizando associações musicais, de canto coral, de jovens orquestras, e musicologia, realmente. Ele tem um trabalho interessante, o Adhemar, que eu acho que ele fala um pouco aí, ele vai a Portugal num dado momento, passa uns 2 anos aí, que ele está muito interessado na música dos jesuítas, os jesuítas portugueses que vão para o Brasil, meados do século XVI, já final do século XVI, XVII, catequizar os índios. E, segundo Adhemar, as pesquisas todas que ele fez aí, inclusive Vila Viçosa, enfim, tem várias pesquisas que ele fez, que os jesuítas teriam catequizado também os índios pela música, Pela ensinando música. É música. isso que resulta E aqui essa da era a grande pesquisa correspondência. dele. É algo extremamente interessante saber que os jesuítas queriam catequizar os índios pela música. Pela música. Isso faz-nos lembrar alguns filmes em que a comunicação entre os extraterrestres e os terrestres se faz pela música. É uma curiosidade, é uma pesquisa interessante que ele fez. É, Isso, eu acho que foi nos anos 60 que ele fez essa pesquisa. E sim, ele conta um pouco dessa pesquisa. Eu não conheci, eu não conheci. Ele morreu numa morte um pouco, enfim, triste. Ele estava chegando em casa um dia e estava chovendo, ele pulou do ônibus e foi atropelado por outra condução e morreu atropelado. Mas foi realmente, era uma pessoa muito ligada a Celso, e ele conta em detalhes todos os concertos do Rio de Janeiro, as pessoas que vieram, os pianistas, os cantores. É muito interessante, eu acho, para você ver aquele Rio de Janeiro de antigamente, né, com a sua programação musical tão rica, né? É muito pois. interessante. E o Calado também, mas o Calado era uma pessoa assim, afetuosa, e se deu muito bem com o Celso, eles eram muito amigos, nós depois ficamos muito amigos sempre. E ele era uma pessoa muito, muito carinhosa, realmente. Então, eles têm essa correspondência muito assim, mais afetiva, né, Mais entre eles. afetiva. É a correspondência com o Ademar Nóbrega e o António Calado, é a correspondência mais afetiva que eu encontro aqui nesta obra, não é?
Mas eu vejo também aqui correspondência notável. Olha, desde Bertrand Russell, por exemplo, não é? Eh, mas nunca se encontrou com Bertrand Russell. Eu acho que não. Eu acho que não. Ele nunca comentou, provavelmente não. O Bertrand Russell, na época, quer dizer, eu fiz esse capítulo todo pondo digamos, essa articulação política mundial, porque, na verdade, tem gente do mundo inteiro se articulando, contra, digamos, muitas arbitrariedades das ditaduras latino-americanas que estavam começando a pipocar pelo continente. Mas antes, o Bertrand Russell já tinha também se mobilizado desde a Guerra do Vietnã, contra as barbaridades que os Estados Unidos estavam cometendo na Guerra do Vietnã, depois também contra a corrida armamentista, que hoje em dia ninguém mais lembra do que é isso, mas, enfim, que houve uma corrida armamentista tresloucada entre Estados Unidos e União Soviética, e, enfim, em detrimento de vários outros projetos de desenvolvimento de seus países e tal. E o Bertrand Russell sempre muito lúcido, muito humanista também, de mão cheia, fazia esses movimentos, e ele era uma pessoa muito respeitada mundialmente. E, então, ele fazia esses movimentos e angariava muita gente que queria segui-lo e que era favorável a ele, que acabava, de modo geral, movimentos nos chamados tribunais, né? Houve o Tribunal Russell contra a Guerra do Vietnã, em que quer dizer, simbolicamente, havia um julgamento mesmo. Havia um julgamento do país, no caso dos Estados Unidos, no caso da Guerra do Vietnã, que era julgado. E era o Tribunal Penal de núcleo de para o Vietnã, humanos, para os crimes, né, de guerra no Vietnã. Isso, exatamente. E era uma associação, quer dizer, esse Tribunal Russell era digamos, um tribunal, um lugar para onde, digamos, afluíam todos os problemas e as violações dos direitos humanos no mundo inteiro. Isso depois, evidentemente, com os anos, foi algo que foi se tornando mais corrente. A própria Anistia Internacional, que foi criada um pouco a partir, inclusive, de dirigentes que estavam no Tribunal Russell. Um deles, eu tenho uma carta aí, tem duas cartas. Tem uma carta de um inglês chamado Marreco, apesar do nome, ele era inglês, Marreco, e ele era autodirigente da Anistia Internacional, que foi criada a partir desse modelo um pouco de fazer um órgão internacional para recolher as denúncias contra enfim, a ofensa aos direitos humanos. E depois tem outra carta que eu também publico, do Shane McBride, que na época ainda não era da Anistia Internacional, ele era de uma associação também mundial de juristas, e ele acabará depois como secretário-geral da Anistia Internacional. Então, é todo esse movimento que houve da sociedade civil muito forte, a partir dos anos 60. Já nos anos 50 havia um pouco, mas aí era um movimento mais centralizado, e diziam que era um pouco manipulado, enfim, o do chamado Movimento pela Paz, né, que era um pouco centralizado nos países soviéticos e basicamente na União Soviética, que era aquele do Movimento pela Paz, que o Pablo Picasso pintou aquela o Congresso Mundial da Paz. Era o chamado Congresso Mundial da Paz. Exatamente, os Congressos pela Paz, exatamente. Mas depois vem esse outro, vem essa leva, digamos, e aí, olha, são os ingleses os que começam com esse movimento, com dois momentos, quer dizer, há um momento Tribunal Russell e há um momento Anistia Internacional, né, o nascimento. Depois, enfim, eles vão se desdobrando, né? Nós estamos aqui. E Celso era muito convidado para esses lugares. Sim, né? Eu vejo, são inúmeros os convites. Nós temos um tempo limitado. Eu estaria aqui indefinidamente a conversar com imenso prazer consigo, mas temos um tempo limitado para o programa. Mas há duas pessoas com quem eu não quero deixar de fazer uma referência, que é a Maria da Conceição Tavares, que foi, por ser aluna do Celso, não é? E que tinha muito de comum com o Celso, e ela tinha, por aquilo que eu vejo, ela ela ainda é viva, tem uma admiração imensa pelo Celso, e dizia uma coisa incrível do Celso.
o Celso era uma pessoa absolutamente extraordinária, era um homem universal, como a Rosa disse, e tinha uma capacidade de dialogar que poucos tinham. Uma capacidade de dialogar e conciliar posições sem nunca abdicar do essencial. Era isso mesmo, era isso mesmo. Celso e tinha que ser assim, quer dizer, quando ele, por exemplo, em alguns momentos da vida dele, quando ele vai, que isso está bastante presente no livro dos diários, quando ele vai montar a Sudene no Nordeste, era basicamente um projeto amplo de desenvolvimento regional, baseado em reformas estruturais, enfim, desde que incluía também algo que parecia, na época, era muito mal visto pelas elites brasileiras, que era a reforma agrária, que nunca chegou a ser feita, na verdade. E havia ali, você pode imaginar que o Celso chega, ele não era propriamente apaniguado nem apadrinhado de nenhum político tradicional do Nordeste, ele tinha apenas o perfil dele de técnico das Nações Unidas, tendo passado pela CEPAL. Ele chega no Nordeste com muita autoridade também, porque Celso era uma pessoa que dialogava com todo mundo, mas no final ele tomava a decisão e estava tomada. Quer dizer, aí, depois de dialogar com todo mundo, ele tomava a decisão e continuava a dialogar. Os descontentes, digamos assim, iam conversar com ele tentava aqui e explicar o ponto de vista dele, mas a decisão estava tomada. Bom, porque senão você não consegue fazer nada também, né? Você vai deixando para trás, não faz nada. Ali no Nordeste, a gente nota bem, digamos, a capacidade de Celso de dialogar e de falar com todo mundo, quer dizer, porque ali você tinha uma elite nordestina, não vou dizer elite, não, elite é outra coisa, enfim, você tinha uma oligarquia nordestina muito conservadora e muito fechada, evidentemente, a qualquer reforma que lhe tirasse, evidentemente, as benesses, né, os benefícios, né? E a política, de certa forma, nordestina, não vou dizer que era só do Nordeste, vários outros estados do país também, ela era, de certa forma, financiada, ao menos em parte, por essa estrutura estatal na mão dos próprios políticos nordestinos. Quer dizer, era uma espécie de um círculo vicioso. Você coloca alguém ali do seu grupo, digamos, essa pessoa desvia, não necessariamente dinheiro, quer dizer, mas faz obras em lugares onde você tem mais votos, você consegue mais votos ainda, você recoloca outra pessoa e ficava ali, nós entre eles ali. E Celso chegou, as reformas estruturais dele significavam romper com essa ideia, quer dizer, com esse diário, não era nem ideia, com essa rotina. E aí você pode imaginar que ele não foi provavelmente bem visto, né? E é curioso, porque Celso, embora um homem de esquerda, ele morreu um homem de esquerda, ele nunca foi do Partido Comunista, o que é raro no Brasil na geração dele. De modo geral, as pessoas de esquerda, no pós-guerra, todos, quase, ou quase todos, ou muitos, se encaminharam para o Partido Comunista. Celso nunca se encaminhou. E foi de esquerda a vida inteira, e morreu um homem de esquerda. Então, ali, ele... Mas eu peço desculpa por interromper, mas há na correspondência dele com Fernando Henrique Cardoso algo que traduz de uma maneira, para mim é luminosa até, o pensamento de Celso. Enquanto que Fernando Henrique Cardoso diz que o Estado não foi feito para os pobres, Celso diz, está enganado, o Estado tem de ser para tornar os pobres não pobres. Tem de funcionar para isso e só se justifica para isso. O Fernando Henrique Cardoso, e penso que ficou aqui, nesta correspondência, ficou nítida a separação entre, pelo menos numa fase final da vida de Fernando Henrique Cardoso, ficou clara a separação do pensamento entre ambos. Enquanto que Fernando Henrique Cardoso dizia que o Estado não foi feito para os pobres, Celso dizia claramente que o Estado foi feito precisamente para impedir que os pobres continuassem na miséria, para dar dignidade humana a todos. E isso é absolutamente notável e eu não deixo de ter pena que Celso não tenha sido ele a ocupar o lugar. Eu peço desculpa por isto é uma opinião muito pessoal e eu estou aqui, não sou eu entrevistado, mas não quero deixar de dar a minha opinião sobre isso
e saber também a opinião da Rosa. Como o Brasil Menos. estaria diferente se, em vez de um Fernando Henrique Cardoso, tivesse um Celso Furtado? É difícil, né? É difícil saber, né? Quer dizer, o que eu posso te dizer é que Celso não tinha propriamente como é que eu posso dizer? Ele não era um político no sentido de político partidário. E, evidentemente, para você chegar à presidência da República, você certamente tem que fazer muita concessão no meio do caminho, né? Você tem que fazer muita concessão, inclusive partidária. E ele nunca se sentiu assim. A política para ele era evidentemente um meio de conseguir que o Estado avançasse, que a população avançasse, que a sociedade avançasse, mas ele não era. Se queria ver Celso um pouco entediado, eram aquelas reuniões daqueles políticos de Brasília. Quando nós moramos em Brasília, nós morávamos quase ao lado da casa do Ulisses Guimarães, que era o grande senhor, um grande político brasileiro. Naquele momento, ele A era o grande presidente do referência partido, do do PMDB. MDB brasileiro, de Exatamente. oposição à Ele era ditadura. presidente da Constituinte, que não era pouco, era o momento que nós estávamos fazendo uma Constituição nova para o país. E ele é presidente do Congresso, quer dizer, não era pouco, ele juntava realmente muitas presidências, né? E o Ulisses, eu cansei de um dia com o Celso, a casa do Ulisses, eu ficava meio longe, conversando com as senhoras dos outros, enfim, políticos estavam lá. O Ulisses, você sentia que ele fruía aquela coisa do político que conversa com o que bate no ombro, que ouve. Entendeu? O Celso ficava num tédio absoluto, porque ele chegava lá para conversar certos assuntos específicos com o doutor Ulisses. Então, eu chegava lá, conversava sobre o que ele achava da comissão, da Constituinte, que estava tratando de cultura, ou mesmo de economia, ou o problema da dívida externa brasileira, ou a negociação com o FMI, tudo isso ele estava lá. Ficar horas e horas naquela conversa mole, digamos, de políticos, não era dele, realmente. Ele preferia ir para casa e intelectualmente pensar, escrever, ler, enfim. Então, eu acho que seria muito difícil imaginar que Celso concorresse a um cargo, digamos, eletivo. Dito isto, em 82, no momento da redemocratização, houve as eleições para os governos do Estado, não para presidente, mas para governos estaduais, e ele foi sondado para ser governador da Paraíba, se apresentar como governador da Paraíba. Aí foram outros problemas que se colocaram. Quando eu cheguei, eu estava aqui na França, eu morava aqui ainda, eu ia ao Brasil, ficava um pouquinho, voltava, enfim, eu dividia minhas férias, porque eu estava aqui trabalhando. Numa das vezes que eu fui, Celso me disse, enfim, eu fui com ele a Paraíba, nós andamos um pouco pelo interior do estado. Eu não sei se é porque eu morava na França, eu digo, isso aí acho que não vai longe. Mas aí não era por causa do Celso, ele até estava entusiasmado. É porque aí tinha a chamada dialética, quer dizer, do exilado que ficou no exterior e de quem ficou combatendo o regime ditatorial lá dentro do país. E Portugal deve ter tido igual isso, é uma espécie de... Sim. Quem está lá dentro diz, mas quem é esse pessoal que vem de fora, que não lutou como nós lutamos? Nós estamos aqui, nós aguentamos o tranco aqui dentro. Então, agora vem um professor da Sorbonne, de certa forma, havia outras pessoas muito interessadas em política, muito interessadas em serem pré-candidatos ao governo do Estado, que não acharam muita graça que tinha uma pessoa de fora, por mais valor, por tudo que você quisesse que ele tivesse, como que ele vai pegar o nosso lugar? Nós estamos aqui batalhando a ditadura esse tempo todo, na hora que tem eleições livres, nós vamos nos candidatar, aparece uma pessoa de fora. Isso deve ter acontecido em Portugal, na Espanha, em vários países em que havia exilados no exterior, né? Mas e aí realmente a coisa não foi para frente, a candidatura não foi para frente, e Celso então desistiu. Mas ele nunca pensou em se candidatar. Eu tenho certeza que ele seria eleito se ele se candidatasse a senador, deputado, acho que ele não toparia, mas ele achava que o trabalho dele não era isso. O trabalho dele era realmente de um intelectual, de pensar, de debater com todo mundo. Ele fez dezenas de campanhas eleitorais, como, digamos, o economista mais importante do PMDB, que era o partido, na época, mais progressista naquele momento, e ele foi acompanhando vários, falava para estudantes, para empresários, para todo mundo, se quiser, mas não ele como candidato. Então, eu acho que ali ele não toparia, digamos,
e eu acho que ninguém pensou também no nome dele. Mas certamente que o Brasil ganharia muito se ele fosse candidato. Nós estamos a terminar e eu queria terminar com uma imagem do reconhecimento internacional da dignidade, da grandeza humana e intelectual de Celso Furtado, que foi feita por Robert Kennedy. Robert Kennedy, depois da morte do irmão, John Kennedy, que nós sabemos que foi assassinado em Dallas, e querendo construir uma biblioteca de homenagem a John Kennedy, Robert Kennedy convidou Celso Furtado, entre poucas pessoas do mundo, convidou Celso Furtado para falar, enviar uma mensagem, escrever para essa biblioteca. Está aqui. Foi um momento importante até de reconhecimento para Celso Furtado, reconhecimento mundial para Celso Furtado. Como é que Celso Furtado sentiu esse reconhecimento, que no fundo é um reconhecimento universal? Eu acho que ele é uma curiosidade que eu não consegui matar. Se Celso escreveu e fez o depoimento, eu não sei. Isso teria que os pesquisadores, eu deixo isso para os jovens pesquisadores pesquisarem, eu não sei. Ele realmente recebe essa carta e eu não sei, mas ele já conhecia o Bob, porque eu acho que o Celso tinha em 64, quando ele é cassado, eu vi pela correspondência dele, que eu li, acho que eu já comentei isso com você, para fazer esse livro, que são 300 cartas, né, que eu selecionei. Eu li 15 mil cartas, mais ou menos. Quer dizer, li, anotei, traduzi quando fosse o caso, enfim, bom, selecionei, fui fazendo N seleções, né, cada vez menor, para chegar às 300, e me impressionou muito numa correspondência que eu não publiquei, porque me interessava menos, que é talvez uma correspondência institucional, digamos assim, administrativa, institucional, os convites que Celso recebia. Era muito impressionante como ele era conhecido internacionalmente, em 64, quando ele sai, Você tem ideia, quer dizer, tinha na França o Le Monde, que era o grande jornal, é até hoje, mas na época, naquele momento, era uma bíblia, né? Quer dizer, era um jornal mais lido, quer dizer, por todas as chancelarias, por todos os intelectuais do mundo inteiro, era o Le Monde. E havia um editorial pequenininho na primeira página, escrito pelo dono do jornal, que era o Hubert Beuve-Méry, que tem muitas cartas também trocadas com o Celso nesse livro, e ele faz que era um editorial pequenininho, devia ser umas 20 linhas, por uma coisa pequenininha, e ele faz um editorial sobre a cassação de Celso, dizendo, o Beuve-Méry tinha ido ao Nordeste fazer uma matéria, uma reportagem que se desdobrou em 3 números do jornal, quer dizer, ele conhecia Celso do Nordeste, e ele escreve um editorial pequenininho no jornal, um belo dia, mostrando o despautério que tinha sido a cassação dos direitos políticos de Celso. Quer dizer, você ter o dono de um jornal escrevendo sobre você na primeira página de um jornal como Le Monde, quer dizer, você vai dizer... É um acaso, não é só um acaso, isso é sinal de que Celso era muito, muito, muito conhecido na época. Antes disso, antes do editorial do Mundo, o New York Times, que era outro, enfim, é até hoje, né, outro grande jornal, publica, assim que Celso fecha com Yale, com a Universidade de Yale, a ida dele para os Estados Unidos, o New York Times publica numa página da direita, que é considerada a página nobre, né, dos jornais, no alto da página, uma matéria grande de 3 colunas, com foto de Celso, comunicando que Celso, banido, eles falam banido, Celso Furtado, está vindo dos Estados Unidos ensinar aos americanos na Universidade de Yale. Quer dizer, ele era muito conhecido. Então, essa coisa do Bob Kennedy, eu acho que é um pouco também nessa... Celso tinha sido convidado pelo John Kennedy, pelo presidente, aí aos Estados Unidos, mostrar os planos do Nordeste. Celso foi recebido pelo John Kennedy na Casa Branca, no Salão Oval. Quer dizer, tudo isso dava a sensação de que ele era muito ouvido, e ele
participava dos convites que ele tinha convite para participar, ele e o Martin Luther King, num grande congresso, seriam os dois conferencistas, depois tinha um outro que seria ele e o Adorno, que ainda estava vivo. Ele navegava em altas esferas, em altas águas, digamos assim. Depois ele vai tendo a vida dele de professor na Sorbonne, enfim. Mas eu acho que essa carta do Bob Kennedy, ela sintetiza um pouco essa exposição que Celso tinha no mundo inteiro junto a muitas pessoas. O reconhecimento pelas pessoas que marcaram a história e o reconhecimento da grandeza desse grande homem que foi Celso Furtado e com quem a Rosa teve o prazer de conviver intimamente. Estamos a terminar o nosso programa. Eu não deixo de novamente recomendar a todos os nossos ouvintes, a todos que nos veem e ouvem, os diários intermitentes de Celso Furtado e a correspondência intelectual de Celso Furtado, ambas obras coligidas pela Rosa, que aqui acabamos de ouvir. Muito obrigado, Rosa. Foi um prazer imenso ouvi-la falar de algo tão importante para o Brasil e até para o mundo como foi Celso Furtado. Muito obrigada. Obrigada, Henrique. Obrigada. Agradeço-lhe imenso a sua participação neste programa. E peço a todos aqueles que nos ouvem e veem que partilhem este programa, que coloquem gosto e subscrevam o canal da Rádio Transforma e subscrevam a revista Em Comunidade. Onde contamos a história de quem conta histórias. Livros e autores. Um programa da Rádio Transforma.